Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 24/2017, dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar e disponibilizar ao público a lista de medicamentos e ou correlatos fornecidos pelo Ministério da Saúde no Programa Federal Farmácia Popular e dá outras providências. Autoria vereadora doutora Márcia Santos. A pedido da própria autora, o projeto foi retirado da pauta. Só justificando, por conta de um decreto recente do presidente Michel Temer, o projeto precisa fazer umas correções a respeito para que possa ser adequado ao decreto presidencial. Então, por isso, esse pedido de exclusão da ordem de hoje para seja adiado para uma próxima sessão ordinária. Então, justificado, vamos então ao próximo projeto. Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 33/2017. Acresce o parágrafo único ao artigo 10 da Lei número 5.784/2013, de 3 de setembro de 2013, que estabelece normas para a denominação e alteração de nomes de próprios, vias e logradouros públicos e dispõe sobre emplacamento de vias e logradouros públicos no município de Jacareí, nos termos que especifica. Autoria vereadora Lucimar Ponciano. O projeto está em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos. E eu quero aqui, de antemão, já agradecer pela contribuição na formação da justificativa, Academia de Letras de Jacareí, ao arquivo da TV Câmara e também ao arquivo do jornalista Rodrigo Romero. Esse projeto de lei, eu queria explicar primeiramente que eu não estou criando nome de rua, mas eu estou indicando um acréscimo nas ruas antigas do nosso município. Então, eu vou fazer a leitura do projeto, porque muitas vezes, para quem está nos assistindo, não tem conhecimento do projeto. Então, vou dar uma lida. Projeto de lei número 33/2017. Acrescenta o parágrafo único no artigo 10 da Lei número 5.784 de 2013, de 3 de setembro de 2013, que estabelece normas para a denominação e alteração de nomes próprios, vias e logradouros públicos e dispõe sobre o emplacamento de vias e logradouros públicos no município de Jacareí, nos termos que especifica. O prefeito do município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovará, ou promulgará, sancionará a seguinte lei. Artigo 1º. Ao artigo 10º da Lei 5.784 de 2013, de 3 de setembro de 2013, fica acrescido o parágrafo único, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 10º. A implantação de novas placas, trocas ou substituições das mesmas, dar-se-á à medida que houver necessidade ou por programa apropriado a ser previsto e implantado pelo Poder Executivo. Parágrafo único. No cumprimento do disposto pelo caput deste artigo, e sem prejuízo de quanto previsto pelo artigo 9º desta lei, será inserido nas placas de nomes dos logradouros instalados no município seus respectivos nomes históricos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor a 30 dias após a sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Jacareí, 24 de março de 2017. Autora, vereadora Lucimar Ponciano. Identificar as ruas com denominação atual, mas sem deixar de registrar o primeiro nome dado a estes logradouros. É manter um momento histórico importante do desenvolvimento de Jacareí, principalmente para resguardar a memória de uma identidade que serviu como marco
para a passagem da condução de vila de nossa cidade para a sua categoria de cidade. E os registros dos primeiros nomes de nossas ruas ainda existem na memória dos historiadores da cidade e moradores antigos, que ainda vivem o nome de cada rua que conhecem e construíram. E, para isso, eu vou agora lembrar do personagem importante do nosso município, que trabalhou bastante para que essas ruas tivessem o título que marca a memória de muitos jacarienses, né? Então, eu vou falar um pouco da história do Jobanito. Enquanto isso, também vão passando as imagens desse escritor e viveu aqui na nossa cidade. A história de Jacareí, no século XX, se confunde e muito com a de João Batista Denis Neto. Seus pais eram europeus, vieram ao Brasil e chegaram em Jacareí em meados da década de 1910. Jobanito. O apelido é a junção das sílabas de cada um dos seus 4 nomes. O Neto ele incluiu para abrasilear a linha da família. Nasceu em 15 de abril de 1917. Então, no dia 15 de abril, ele estaria completando os seus 100 anos de vida. As histórias contadas pelo parentes, aos poucos, se entranharam em sua mente e, de certa forma, criaram raízes. Já no começo da fase adulta, nos anos 1940, trabalhou em jornais jacarienses, com maior destaque para o Combate, onde assinava uma coluna diária de crônicas e recordações. A partir daí, a sua fama de ótimo contador de histórias e causos se alastrou e cada dia ficava curiosa. Aos amigos, sempre tinha uma passagem sobre certa personagem histórica do município, ou sabia de cor os motivos da determinada rua ou avenida ter aquele nome. Tinha um dom de boa conversa. A voz gutural, de linguagem informal, quase vestida de smoking, era uma de suas marcas registradas. Jobanito adquiriu um tom de falar, o que deixava os interlocutores, às vezes, confusos. Com o tempo, conseguiu outros trabalhos. Um deles foi na Polícia Rodoviária Federal. E, neste emprego, se deu uma guinada importante em sua vida. Ao ouvir de um colega que era analfabeto, não pôde ter pouca instrução, mas, por não ter feito faculdade, Jobanito, aos 56 anos, decidiu entrar na Faculdade de Direito. Formou-se em 1973. Ao mesmo tempo, seguia firme com seus textos em jornais. No Diário de Jacareí, chegou ao posto de diretor de redação, um exemplo. Foi o primeiro profissional de comunicação a obter registro de trabalho na cidade ainda na década de 1960. Aos 76 anos, no semanário, iniciou aquele que seria o seu derradeiro espaço em publicações, a coluna e sua obra principal, Pelas Ruas da Cidade. De 1º de fevereiro de 1993 até a sua morte, 24 de junho de 1998, dia de São João Batista, curiosamente o seu nome. Aos sábados, os leitores podiam acompanhar quem foi Alfredo Schurig, Pompílio Mercadantes, ou porque a Praça dos Três Poderes se chama antigamente de Esmaga-Sapo, e a Rua Rui Barbosa era a Rua do Meio. Após a sua morte, uma rua e uma biblioteca no Parque Meia Lua receberam o nome de João Batista Denis Neto, Jobanito. Esta forma de imortalidade serviu para que ele não fosse totalmente esquecido pelas novas gerações. A missão difícil tem corroboração da TV Câmara de Jacareí. Ainda no primeiro semestre, a emissora do Legislativo lançará um documentário sobre a sua vida.
E na Academia Jacariense de Letras, ele é o patrono da cadeira número 18, ocupado hoje pela escritora Joana Aranha. Então, é importante lembrar, né, da onde vinha o instrutor do nome das ruas. O jornalista, escritor e advogado João Batista Denis Neto, primeiro profissional de Jacareí a obter o registro obrigatório de jornalista, foi, sobretudo, um cronista da nossa cidade. Seus vários registros sobre o significado do nome de cada logradouro, pessoas de destaque que residiam neles e fatos marcantes que celebrizaram diversos endereços, culminaram com o livro Pelas Ruas da Cidade, publicado em 1996 pelas edições Semanário. Chama-nos a atenção e provocam saudades nestas crônicas do Jobanito, como era chamado a pitoresca característica dos primeiros nomes dos logradouros de Jacareí, muitos ainda hoje usados pelo povo, como a Rua da Prainha, a Rua do Mercado, Rua do Meio, Largo da Cadeia Velha, entre outros. E, às vezes, até indicam seus moradores ou comerciantes mais conhecidos como o Beco do Onofre ou Beco do Roberto Martins. Além disso, as antigas denominações davam a Jacareí aquele perfil interiorano tão apreciado pelos visitantes de onde viessem. Assim, por ocasião do centenário do nascimento do ilustre jornalista, a ser comemorado, que foi comemorado no dia 15 de abril, a pedido da Academia Jacariense de Letras, sugerimos que seja adotado juntamente com a placa identificadora do logradouro outra placa menor, de formato e cor, que não prejudique a informação principal, mas, ao contrário, a complemente e registre o nome utilizado antigamente pela rua. Por exemplo, a Rua Antônio Afonso, a placa principal, identificando Rua do Capim. Rua Rui Barbosa, a Rua do Meio. Ladeira Bendito Prado, Ladeira do Porto. Praça dos Três Poderes, Largo do Esmaga Sapo. E assim por diante. Entendemos que essa iniciativa estaremos fixando um momento histórico importante de desenvolvimento de Jacareí, como vila e sua passagem para a categoria de cidade, que comemoramos no dia 3 de abril. Criaremos certa memória complementar, enriquecedora da já existente. Prestigiaremos nossos antecessores no desenvolvimento da cidade, respeitando seu passado. Ao mesmo tempo em que criaremos uma atração turística que pode tornar exemplo às demais cidades brasileiras. Porque é fato notório, a nossa cidade, com 365 anos, temos muitas histórias ainda que está escondida. E essa forma é uma forma de salvaguardar as histórias que muitas vezes são contadas pelos nossos avós, nossos pais. É só perguntar de como chamava as ruas que eles vão lembrar do nome dado. Então, é só informar também que, devido à importância histórica de salvaguardar esses nomes, eu tenho certeza que isso não gerará nenhum ônus ao cofre público, porque se a gente conversar nessas ruas que trazem saudade e memória de muita gente, muitos dos moradores, comerciantes, eles terão o prazer de contribuir e confeccionar essa placa sem dar ônus para a prefeitura. Por isso que aqui eu solicito a compreensão e o voto dos nobres pares para que esse projeto. E só lembrando mais uma vez, não estou criando o nome de ruas, eu estou acrescentando o nome da rua que já existe e que qual está na memória de muitos jacarienses e faz parte da nossa história, da construção, desenvolvimento da nossa cidade tão querida e tão amada, que é Jacareí. Meu muito obrigado.
O projeto continua em discussão. Presidente, gostaria de falar um pouquinho a respeito desse projeto. Primeiro, parabenizar, né, por lembrar de guardar a história do início da nossa cidade, né? Mas, no caso, seria colocar a antiga rua, né? Por exemplo, a rua João Américo da Silva, antiga rua... Deixa eu achar ela aqui. Por exemplo, a Capitão João José de Macedo, antiga rua do Leito, é isso? Leito do Rio? Nós não vamos tirar o nome da rua, vamos simplesmente acrescentar o nome antigo, que hoje não tem isso. Ah, entendi. Como fosse... Nós vamos complementar a placa que existe, né? Que nem Rui Barbosa. Está lá escrito, Rua Rui Barbosa, que é a rua do meio. Então, vai ter a Rua Rui Barbosa, embaixo, antiga Rua do Meio. Identificar. Entendi. Aí vai surgir uma pergunta, por que Rua do Meio? Por que Rua Estrada do Cemitério, Estrada do Gado, né? Seria bom também que tivesse essa explicação por parte de alguém. Que eu, por exemplo, gostei muito, mas aí fica aquela dúvida, mas quem foi? Por que Caminho do Cemitério? Então, nobre vereador, mas se você tem um livro, a obra do livro que ele fez, Pelas Ruas da Cidade. E nessas ruas, aí vem o porquê de cada nome. E como ele era um contador de histórias, é muito interessante a gente descobrir que cada nome tem um sentido. Muitas vezes o sentido por conta da vivência daqueles moradores próximos, muitas vezes por costumes dos próprios moradores da época. Então, são muito fatos interessantes. Até fica aí uma indicação de leitura para a gente ler esse livro, Pelas Ruas da Cidade. Daí nós vamos saber que em 15 minutos não dá para discorrer muito sobre a história de cada rua. Mas é muito interessante essa obra do Jobanito. É verdade. E também não vai dar para pôr na placa também, senão vai ficar uma placa exagerada com todas essas informações, né? Mas parabéns pelo projeto. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos, pessoal que está na galeria, quem está assistindo em casa nesse momento. Eu quero dizer a Lucimar que é um projeto importante, porque vou fazer uma comparação do meu bairro, que é o Parque Minha Lua. Quando eu cheguei no Parque Minha Lua, em 75, era por número, era Rua 29. Aí tem Rua 30, 31, Rua 7, Avenida dos Migrantes, que é Avenida 1. Parque Minha Lua, eu sei falar todas as ruas, porque eu tenho mais de 43 anos que moro naquele bairro. E é interessante. Quando vai procurar uma rua no bairro, talvez aqueles motoristas chegam e dizem assim, ô vereador, Rua 7, eu sei porque é a Rua Arthur Casarino. Mas ele fala o número, isso aí, mas muita gente não sabe. Por exemplo, 1º de Maio, Rua dos Advogados, lá também era por número. Jardim Paraíso. Todos os bairros da cidade, ele costuma ser, quando faz o bairro, é difícil ter um bairro que já coloca o nome da rua. Então, coloca por número. E aí é interessante, para quem vai nessas ruas, carteiro, entendeu? Quem vai levar compra nas casas, as ambulâncias, o SAMU, que não conhece a cidade de Jacareí, é importante que vai na rua, por exemplo, Rua Parque, Avenida Rua Rosa Monteiro Lino. Talvez ele pergunte, Rua Rosa Monteiro Lino? Era a Rua 29. Se ele perguntar a Rua 29, todos sabem. E se perguntar a Rua Rosa Monteiro Lino, talvez alguém mesmo não sabe. Parque Minha Lua. Então, eu sei, porque eu sou vereador, estou acostumado a andar para as ruas e ver os nomes das ruas. Então, é interessante que esteja lá o número da antiga rua. Eu sei que vai favorecer
a população da nossa cidade de Jacareí? Tenho certeza disso, porque aí vai ser votado o projeto e a prefeitura cumprir isso aí e colocar os nomes embaixo das placas que já está lá. É um gasto, porque ela também vai ter que gastar com aquelas plaquinhas para colocar embaixo vou fazer uma comparação, Rua Arthur Casarino. É Rua 7, aí vai ter que colocar mais uma plaquinha, Rua 7, lá no Parque Minha Lua. E todos os bairros que a gente tem ido, a gente já tem visto isso aí, que talvez eu vou nos bairros também, eu não sei qual, vejo o nome da rua, mas não sei a antiga rua. As pessoas falam, qual a antiga rua? Se eu não moro lá, já estou perguntando e fica difícil, né? Para mim e para a pessoa. Aí tem que perguntar para outra pessoa. Mas eu tenho certeza que o projeto é bom. E aí é um projeto que vai favorecer muito para a nossa cidade de Jacareí, esse projeto aqui. Eu quero até mostrar a foto aqui. Rua Luiz Simão. Antiga Rua das Flores. Vou mostrar essa foto aqui, Lucimar. Não vai pagar nada, mas eu vou mostrar. Olha lá. Então, a rua fica em cima, né? E a outra embaixo, que vai ser... Ali você está tirando um nome e está colocando outro nome, né? Vai ficar os dois nomes. Né? Eu estava entendendo que era por número. Número 7, aí colocava a Rua Arthur Casarino, 7 Arthur Casarino. Poderia explicar mais para a população? Porque tem gente que está entendendo que vai tirar o nome da rua e colocar o outro nome da rua. Pode explicar? Problema não. Pois não. Então, a gente só quer identificar, porque tem ruas que têm acontecimento histórico, faz parte da cidade de Jacareí. Então, como a rua ali que ele falou, Rua Luiz Simão, né? A Rua Luiz Simão, hoje, é o nome atualizado, né? Mas o nome antigo dela era Rua de Baixo ou Rua das Flores. Vai manter a identificação Rua Luiz Simão. E embaixo vai conter a informação que era a antiga Rua de Baixo e Rua das Flores. Porque, como a gente for ler a obra do Jobanito, tem história rica, né? Tem história que faz parte da história de Jacareí. E, muitas vezes, essa história da nossa cidade não é bem clara na cabeça de todo mundo. Mas é um fato interessante, é um fato histórico, é curiosidade, e a gente tem que sempre estar lembrando do nosso passado. Hoje a gente tem um presente, vamos ter um futuro, mas nós tivemos um passado que deixou memória, que deixou saudade. Por isso, Valmir, então o nome continua, não vai mudar o nome das ruas, não, mas vai acrescentar embaixo o nome histórico da rua. Né? Tá. E já aproveito agradecer a presença do Veloso, que hoje ele é o presidente da Academia de Letras, que é uma academia que também valoriza e resgata os nossos historiadores da nossa cidade. Obrigado pela presença. Então, eu quero ler aqui, Rua Rui Barbosa, antiga Rua do Meio. Mas meio tem bastante. Então, a rua de lá, que meio? Antiga Rua do Meio. Esquisito, né? O cara chega num bairro, quero ir na Rua do Meio. No meio você já está. Rua do lado e aqui o meio. Não é, o Veloso? Está aqui, ó. Rua do Meio. Isso é antigamente, né? Acho que nem tinha nascido, já tinha essa rua aí, Rua Barbosa. Aí, por exemplo, está no Parque Minha Lua, o cara fala, olha, eu preciso na Rua do Meio. No meio você já está, filho. Lá é a rua e aqui é outra. Você já está no meio. Vereador Valmir, me parece que na época só tinha as 3, o restante não tinha habitação, não tinha nada, tinha as 3. Então ela era conhecida como Rua do Meio. A explicação é essa. Não tinha outras ruas ao redor. Era a Barão, era a outra de cima e a Rui Barbosa era do meio, por isso. Não, agora eu estou compreendendo como que é. Mas eu fiquei até pensativo aqui, porque se a turma perguntar para mim, eu já estou sabendo que só tinha 3 ruas na cidade de Jacareí. Obrigado pela atenção. Ai, Jesus. Projeto, continua em discussão.
Boa tarde a todos. O Valmir, eu não sei se ele faz de propósito, mas que ele faz a gente dar risada, ele faz. Viu? Agradecer a presença do nosso amigo Veloso aqui. O Veloso, sei que você estava conversando com a minha consultora para assuntos de cultura ali. A Salete estava me dizendo que isso aqui tem dedo seu, Elismar. Bacana isso, né? Às vezes eu falo para as pessoas aqui, eles não acreditam. Eles acham que tudo sai da cabeça do vereador. A gente, como representante, a gente recebe muita informação, muitos pedidos, e a gente tenta colocar em prática aquilo que realmente a gente acha que é coerente. É bacana a gente explicar assim. Eu fiquei, também no começo, eu fiquei meio assustado. Quando eu olhei o projeto, falei, nossa, o que a Lucimar está inventando aqui, né? E aí eu fui olhar o projeto e vi que é uma ideia muito bacana, é uma forma de resgate da história da nossa cidade. E se eu não estiver enganado, vocês colocaram aqui uma lista. Basicamente são essas ruas, Veloso, isso, né? Então a gente já vê que tem um número limitado. E são ruas 44. São ruas centrais. São as ruas que, elas, vamos dizer, elas nasceram em função da expansão da cidade. São aquelas ruas antigas. E a gente sabe, o Valmir colocou ali uma condição que não é bem isso. Não vai mudar nome de rua, nos bairros, principalmente. A ideia é, na área central, você dar um destaque para algumas ruas que tiveram, vamos dizer aí, história, que ajudaram a formar a nossa cidade de Jacareí. Então, Lucimar, poxa, é um projeto bacana. Eu confesso para você que depois que eu olhei a ideia, eu falei, nossa, vai ser uma coisa bacana. Porque eu acho que vai despertar também, aí, como muitos, acho que foi o Juarez que falou, né? Tem que colocar a história. Não, a ideia, Juarez, é despertar a curiosidade. Por que aqui chamava Rua do Meio? Por que aqui chamava Rua tal? Por que chamava Rua da Pita? Coisa parecida, né? A ideia é isso mesmo. E aí vai buscar as informações. Aí tem a nossa enciclopédia ali, Salete, tem o Veloso que está aqui, e outros, né? O Jobanito deve ter uma obra ali que deve contendo essas informações. É despertar, principalmente nos jovens, né? Essa curiosidade e conhecer um pouco mais da história de Jacareí. Então, não tem como ser contra. E aproveitar, eu acho que aqui eu fiz uma alteração considerável na lei que regulamenta as placas de Jacareí, 2013, você citou aqui, inclusive. As placas nossas, elas só tinham o nome da rua. A maior parte das placas não diziam o bairro. E a gente sabe que existem muitos bairros, não sei que é ali, por exemplo, do Nova Jacareí, da região de Esperança, os bairros praticamente são grudados um no outro. E você não sabe onde começa um e onde acaba o outro. Então, uma das mudanças que eu pedi na época foi justamente que se colocasse o nome dos bairros, que as pudesse identificar melhor. E o CEP, exatamente. Então, é nesse sentido que só me preocupa esse modelo que você colocou aqui. Eu sei que é uma ilustração, acho que não é a ideia final, precisa conter, né, essas informações. É só isso. O Valmir mostrou aqui a foto. Arildo, pode uma parte, por claro. gentileza? Na verdade, estava aqui conversando com o grande historiador Veloso, né, e o que ele fala é o que de fato ocorre. Os nomes antigos já são autoexplicativos, né? Quando você fala aqui, por exemplo, o Caminho do Cafezal, isso. que é a atual Rua Moisés Ruston. Todo mundo sabe que é o Caminho do Cafezal por conta da fazenda que tem ali e que tinha um cafezal como cultura, né? Então aqui temos inúmeros exemplos, mas só para dizer isso, que os nomes antigos, na verdade, já são autoexplicativos da história. É isso. Isso mesmo. Muito bem. Obrigado, Luiz Flávio. A ideia é justamente, inclusive a Rua do Cafezal, acho que a gente fala até hoje. A gente sempre fala assim, a Rua do Cafezal. Caminho do Gado. Muito bem, João. Então, eu acho que, Lucimar, é perfeito. Acho que é um toque de poesia na nossa cidade aí. Eu acho que vai dar certo, não tenho dúvida. E aproveitar, eu tive cobrando isso, eu falo aqui sem problema nenhum, do governo passado, que se fizesse uma troca geral das placas da nossa cidade, que se você andar por aí, é vergonhoso, como diz o Valmir, é vergonhoso. Tem placas que você só tem a placa, não tem mais nada, porque elas foram feitas um modelo com aqueles decalques, e aí com o sol e a chuva, elas vão perdendo totalmente visibilidade. Começaram a se fazer as novas, mas eu acho que precisava de um processo geral, e isso dá para fazer, inclusive, com parcerias. No projeto que eu apresentei, permite que a Prefeitura faça parcerias com o comércio, com as indústrias, ou seja lá com quem seja, para que a gente faça uma remodelagem na nossa cidade e melhore o visual, porque isso também é questão de segurança, pode até não parecer. Imagina para esses entregadores que vêm de fora, ou para os locais, muitas vezes procuram uma rua e não conseguem identificar.
E nós sabemos que existem, Valmir, como você citou, ainda tem bairros que são conhecidos por números, o que dificulta bastante o acesso das pessoas. Então, talvez, Lucimar, esse projeto seu venha até alavancar, né, esse momento, para que a gente, que o prefeito agora faça esse processo, para que a gente possa realmente melhorar a sinalização da nossa cidade e facilitar a vida de todo mundo, até dos carteiros, né? A turma fala aí que os carteiros às vezes têm dificuldade para entregar e às vezes tem mesmo. Então, acho que com todas essas informações, e logicamente que isso aqui se restringe ao centro da cidade, mas esse processo como um todo vai com certeza trazer muitos benefícios. É porque a gente vê até nos próprios bairros, acho que nos bairros também tem ruas que foram oficializadas com nomes, mas tem, que nem, por exemplo, no Flórida, a Avenida Arizona, hoje é o presidente Humberto Castelo Branco, mas muita gente pergunta por que tirou Arizona? E a gente mudou o nome e a gente não sabe por quê. E eu acho que isso também é uma atribuição, acho um resgate até para otimizar um pouco o trabalho da Associação de Moradores, fazer esse resgate no bairro, né, Arilton? Perfeito. Parabéns e sou favorável a esse projeto. O projeto continua em discussão? Já ri, já. Bom, eu queria só fazer um comentário, até uma pergunta. Acho louvável o seu projeto, mas hoje o meu único medo é a poluição visual que isso daí vai causar. Hoje, pelo tamanho das placas que nós temos, a gente mal consegue enxergar aí o nome das ruas que já existem. Imagina você colocar mais 2, 3 nomes embaixo. Eu fico preocupado só com a confusão que isso pode causar na cabeça do munícipe. E fico preocupado também da gente estar aprovando um projeto aqui que pode ter algum vício de iniciativa. Acho que a gente tem que parar com esse negócio, pensar bem antes de aprovar uma lei, porque várias estão indo, recebendo veto, voltando, porque eu entendo que o executivo ele vai ter gasto com isso. Então, queria saber se já foi feita uma negociação com o executivo, alguma coisa, porque várias placas, para você colocar 2, 3 nomes, não adianta, você vai ter que mudar essa placa, hoje não cabe. Vai ter que mudar o modelo de placa, daquilo que já está contratado, daquilo que já é feito, e eu entendo que tem uma mudança no custo disso. E antes da gente aprovar esse projeto, a minha dúvida é se o executivo está preparado para arcar com esse custo. Doutor Rodrigo, como faz parte de um resgate histórico, a sugestão nossa, inclusive a Academia de Letras também está envolvida, porque estão comemorando 100 anos do escritor da cidade. Então, é que essas placas vão manter as informações conforme já existe na lei, só vai acrescentar esse nome. Então, não vai ser algo assim exuberante de muito movimento e não serão muitas placas em cada rua. E também o objetivo nosso é fazer uma campanha para, inclusive, divulgar esse nome com a própria rua. Então, quem que vai confeccionar e pagar esse valor do custeio de cada placa? Nós vamos fazer um trabalho de consideração junto com a Academia de Letras, que já se propôs a isso. Inclusive, tem projeto aqui de fazer serenata, homenagear esse escritor. Então, a gente vai fazer uma campanha para que os moradores, o próprio comércio dessas ruas, que a maioria tem comércio, façam isso. Então, mais uma vez, não terá ônus para a prefeitura, ela só vai precisar autorizar o modelo de placa que a gente vai construir junto com o executivo, junto com a Academia de Letras. Se for aprovado o modelo, a Fundação Cultural, que é muito importante, porque é um resgate histórico, é salvaguarda da cidade, né? Então, a gente vai fazer esse trabalho. Então, a gente só quer autorização para fazer esse projeto. Não vamos onerar o cofre público. Não, sim, mas eu acho que não dá para a gente falar que a gente não vai onerar o cofre público, porque talvez a gente consiga fazer isso com uma rua ou outra. A hora que você coloca isso em aberto, você está expandindo aí para a cidade inteira. E vai dar o direito a todos os munícipes, a todas as ruas de vários bairros que eles pleiteiem esse tipo de mudança. Então, eu entendo, sim, que onera o executivo. Não tira o mérito. Eu acho que, infelizmente, até para quem nos assiste entender, não é tudo que a gente gostaria de fazer que a gente pode fazer. E aqui, sendo a casa das leis, acho que a gente tem que seguir as leis. Por isso, vou pensar um pouco mais no meu voto aí, porque não tenho vergonha de falar, não estou seguro de votar num projeto que eu acho que vai ter veto do prefeito e depois a gente tem que revotar ele aqui na Câmara.
Só mais uma parte, doutor. E também, como a gente está hoje vendo a função da Associação de Moradores de Bairros, nada impede que essa associação também corra atrás de patrocinadores do comércio do próprio bairro. Então, tem como, porque hoje, se você olhar hoje as placas de identificação das ruas do município, muitas estão ilegíveis, muitas estão precisando trocar. A gente sabe que tem prioridades maiores para o executivo fazer. Então, nada impede que a gente que faça uma campanha de patrocínio e executa. Eu acho que vai até animar os moradores, porque é legal todo mundo querer ajudar o correio, ajudar os visitantes a chegar no endereço certo. Eu acho que uma placa bem legível contribui para isso. E hoje a gente vê nos bairros, principalmente, até no centro da cidade, a placa está muito mal identificada. Então, trabalhando esse patrocínio, a gente vai até ajudar o cofre público a tirar essa verba que deveria ser dele. A gente passa a trabalhar com auxílio de patrocinadores, associação de moradores. Nesse caso, esse projeto histórico, a academia vai dar maior força e a gente vai trabalhar junto, né? Então, não quer onerar o cofre público. Senhor presidente, vou falar daqui mesmo, até porque serei breve, mas eu penso que o projeto ele vem resgatar a história da nossa cidade, né? E nós, no país, nós temos dificuldade de preservar a nossa história, de preservar a nossa identidade. Então, acho que esse projeto aqui vem a calhar nesse sentido. Eu entendo as razões que o vereador Rodrigo coloca de haver um gasto no Poder Executivo, mas esse projeto ele foi aprovado aqui pelas comissões, né? Teve um parecer jurídico que certamente respalda uma decisão aqui dos vereadores e vereadoras para votar nesse projeto, seja contrário ou a favor, né? Eu penso que é uma oportunidade também da nossa cidade renovar as placas de identificação de ruas, né? A gente anda pela cidade e vê que há uma grande dificuldade de você identificar em qual rua que você está, caso você não conheça de antemão aquela rua. E isso favorece também as pessoas que vêm de fora para a nossa cidade, ou as que se deslocam de um canto da cidade para o outro, para poder identificar aonde estão. Então, acho que é uma oportunidade importante de duas formas. Primeiro, que essas placas, e a gente sabe que quando feita não é eterna, né? Ela precisa ser renovada por conta da chuva, por conta do calor. Então, acho que essa substituição ela vem ajudar nesses dois sentidos, identificar melhor as nossas vias e, ao mesmo tempo, resgatar a história da nossa cidade, né? E como esse parecer do jurídico daqui da casa, um parecer que tive aqui o cuidado de ler, analisou todas as vertentes do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da Constituição e também das leis orçamentárias, eu confesso que eu estou seguro em votar favorável a esse projeto. É o que eu tinha a contribuir. Quer uma parte? Pode ficar à vontade. Nessa mesma linha, o projeto ele também ele é relativamente assim, ele é importante, mas ele é simples, porque ele acrescenta um parágrafo diante do artigo 10, que diz o seguinte: a implantação de novas placas, trocas ou substituições das mesmas, dar-se-á à medida que houver necessidade ou por um programa apropriado do governo. Então, assim, ele não obriga, de fato, o governo fala assim, não, vamos fazer. Agora, à medida que se vai acontecendo, ele já vai colocar com essa nova versão. Nesses casos aqui, que segundo o Veloso, são 44. Então, eu não vejo nenhum tipo de ônus, prejuízo, coisa parecida, até porque nós já temos, se eu não estiver enganado, eu não sei se é no Parque dos Príncipes ou no Jardim do Marquês, ruas com dois nomes, tem o nome da pessoa e o título dele, tipo Marquês não sei o quê, o Gordo, alguma coisa assim, não me lembro agora qual bairro é. Então, já existe algo que propicia isso. Então, eu não vejo nenhum problema, Rodrigo, e também não acredito que isso aqui vá haver algum tipo de incremento nos custos. A sua preocupação ela é pertinente, mas eu não acredito, até o Luiz Flávio colocou muito bem, né? O parecer do jurídico aqui foi tranquilo para nós, então acho que a gente não precisa se preocupar com isso. Eu tenho certeza que o prefeito vai acatar isso aqui. E o vereador Rodrigo, ouvi atentamente a sua colocação, seu posicionamento no que diz respeito à poluição visual, né? Mas analisando o projeto, os anexos, e o anexo traz aqui dois modelos de como seriam formatadas essas placas. E o nome atual da rua, ele é em proporção muito maior do que o antigo. Então, acho que facilita aqui a visualização e identificação da rua. Mas eu li atentamente, ouvi suas ponderações,
mas queria colocar isso para o debate para que a gente pudesse caminhar e, ao meu ver, aprovar um projeto de importância para a história e a identificação das nossas vias. É o que penso sobre o projeto. O projeto continua em discussão. Senhora presidente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa da Vossa Excelência com relação a esse projeto. Eu acho que quando se trata de história, de família, história de pessoas que contribuíram para a nossa sociedade, enfim, isso é muito válido. Mas antes de eu apontar algumas contribuições aqui, eu queria falar a respeito do que também, que Jacareí, por exemplo, hoje tem aproximadamente 200 ruas sem denominações. E quando a gente vai tratar de denominação de rua, de avenida, de praça, enfim, no município, a tendência do munícipe é imaginar o quê? Ah, tá vendo? Olha lá o vereador que faz nome de rua, só coloca nome em rua e praça e tal. Mas a questão não é essa, a questão da importância que essas ruas, essas praças recebam, os monumentos recebam os seus devidos nomes. Porque isso facilita para que uma sociedade possa viver melhor, com relação a correios, com relação ao histórico, né, cultural, da história da família, a história daquele que está sendo homenageado ou aquela, enfim. E também chamar a atenção, nesse momento, como já falei várias vezes aqui nessa casa, durante o mandato passado e esse mandato agora, estou reforçando e registrando, a questão da manutenção das placas de indicação no município. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa vem aqui, ela é homenageada e tal, e qual é a reação da pessoa que está sendo homenageada? É ir no local, Aderbal, para ver se a placa foi colocada lá com o nome, né, do homenageado, a família quer ir lá para saber. Eu vejo dentro desse projeto também que o respaldo aqui é muito grande. Por quê? Porque a gente percebe que aqui houve contribuição também da Academia de Letras de Jacareí, tá? Eu quero citar aqui, inclusive, nós temos aqui na Câmara Municipal a Salete Granato, que já foi por 3 vezes presidente, né, da Academia de Letras no nosso município. Temos aqui também o Veloso, que é o atual presidente da Academia de Letras. Temos também aqui a justificativa muito forte, quando, por exemplo, fala aqui do senhor João Baptista Denis Neto, que era chamado e era conhecido como Jobanito, que, por sinal, o senhor Jobanito era pai, né? É pai, né? Da sogra, no caso, do assessor nosso aqui, que é o Sérgio Cobra, tá? Quero até mandar um abraço para a senhora Dursila, professora Dursila, tá? Que é a sogra do nosso assessor, tá? Então, a gente percebe aqui também que o Jobanito, como era chamado, tá? Esse livro aqui que ele colocou, por exemplo, que ele deixou aqui como patrimônio, eu diria, para Jacareí, pelas ruas da cidade, que mostra o quê? O porquê da rua, como ela chamava antes, enfim, ela mostra um histórico. Isso seria muito importante também as crianças, as escolas terem acesso a este livro. Eu acho que deveria ter um livro desse em cada escola, mostrando a importância, tá, das personalidades que estão recebendo a homenagem com os seus nomes dentro das denominações das ruas, das praças, como eu falei aqui. Então, eu só tenho a concluir que esse projeto, né, que a senhora coloca nesse momento, é um projeto que a gente tem que aprovar, sim. E outra coisa que eu quero deixar aqui também, nós não temos que ver aqui nessa casa se o prefeito vai vetar, se o prefeito vai aceitar para a cidade ou não. Nós temos que fazer o nosso papel. Existem muitas discussões aqui que é preciso ser tratada, levada à tona, como, por exemplo, essa discussão desse projeto, tá, que tem inteiramente uma frente com a cultura, com a história do nosso município.
Então, eu quero reforçar os parabéns, viu, vereadora Lucimar? Fica aqui minha contribuição. O projeto continua em discussão. Não havendo mais movimentação para a discussão dos nobres pares, vamos, então, à votação na forma nominal. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Justificando meu voto, Lucimar, na sua fala ali, ela citou 2 placas, fazer uma placa e mais uma placa, não sei se passou despercebido, mas eu acredito que nenhuma, aí onaria, ou seja, dava isso, uma só, então legal, porque aí a gente percebe que vai ter ônus para o executivo, né? Mas acrescentar um pequeno nome na mesma placa, não puxa vida, ainda mais em 44 ruas, como foi citado aí, conforme a pergunta do Veloso, eu acho que vai ser aceito sim, o prefeito vai estar aí contribuindo também. E seria bom se acrescentasse também, claro que a gente pensa nisso para a cidade inteira, no caso do que o Valmir falou também, antiga 21, antiga 30, seria bom também, né? Até mesmo para a identificação melhor dessas ruas, das placas ficarem mais legíveis. Meu voto é favorável e, mais uma vez, parabéns para você, viu? É importante resgatar a história da nossa cidade. Como vota o vereador Luiz Flávio? Meu voto é favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia? Justificando meu voto, parabéns pelo projeto, Lucimar. Nós somos fruto das nossas heranças e nossa cidade é fruto das pessoas que a construíram. E quando nós, de uma forma gradativa, como bem colocaram, né, e isso a vereadora coloca no projeto, a troca disso, nós garantimos que nossa história esteja presente e eterna para nós e nossos filhos, é um resgate que não tem preço. Então, com certeza, meu voto é favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Meu voto favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Abstenho. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Projeto de lei do Legislativo número 33, 30 de março de 2017, acresce o parágrafo único ao artigo 10º da Lei número 5.784 de 2013, que estabelece normas para a denominação e alteração de nomes de próprios vias e logradouros públicos e dispõe sobre emplacamentos de vias e logradouros públicos no município de Jacareí, nos termos que especifica. Autora, vereadora Lucimar Ponciano. O projeto foi aprovado com 11 votos favoráveis e 1 abstenção. Próximo projeto.